este agradecimento não é só protocolar, até porque, na verdade, depois do que temos ouvido ao longo do dia, a mim saiu-me a parte mais fácil. Porque ouvimos falar de os perigos e a eficácia, enfim, e tudo aquilo que a inteligência artificial é capaz de fazer em âmbitos como o terrorismo, portanto, a guerra, portanto, a saúde e a morte, a educação, enfim, são temas todos muito fortes e a mim saiu-me o tema mais, deixem-me dizer assim, fofinho, aparentemente, a arte, a beleza, a estética, de modo que vamos ter uns minutos aparentemente bastante tranquilos, graças ao tema que aqui tenho. Depois, era muito interessante, vão ver nos slides, são só 5 slides, podemos começar pelo primeiro, eu não tenho aqui como passar, mas como são tão poucos, vão reparar que em cada um deles, ou praticamente é assim, aparece sempre a data. E esta data das coisas que eu tenho para dizer, das coisas que eu tenho aprendido e que pensei que eram interessantes falarmos aqui todos, são datas de agora. Isto é, o que eu tenho para contar está a acontecer em 2025 ou, já mais tardiamente, aconteceu em 2024. Ou ainda, já muito antigo, algumas coisas em 2022. Com esta parábola do tempo acelerado e do tempo presente, quero dizer que, de facto, o tempo conta realmente. Conta a atualidade. Recentemente, no lançamento de um livro chamado Inteligência Artificial Generativa, de um outro especialista em inteligência artificial, o professor Arlindo Oliveira, obrigado, ele dizia que o livro, que acabou de sair, era bom lê-lo em 3 meses, sob o risco de ficar desatualizado. E esta consciência da alta velocidade, da contemporaneidade absoluta, é mesmo para levar a sério. E, portanto, esta é a segunda nota sobre a importância do tempo. E a terceira, nós já ouvimos falar, temos ouvido falar nos últimos tempos, de uma expressão que parece um trocadilho, mas cheio de sentido, e que agora estamos mesmo a ver que é verdade. Isto é, diz o Papa, que nós não estamos num tempo de uma época de mudanças, mas estamos num tempo de mudança de época, de salto qualitativo, de transformação. E se alguma dúvida houvesse, estas palavras proféticas do Papa, este dia 2 prova, evidentemente, isso de forma muito clara. Neste primeiro slide, dos 5, eu procurei tomar consciência, e estamos em família cristã, em família comprometida com as questões da fé, com a nossa presença profunda no mundo, e por isso a minha hipótese de trabalho é que tudo isto da inteligência artificial, e em particular da outra filha, da filha mais nova, nossa filha, filha da inteligência humana, mas como todos os filhos, convém lembrar que os filhos não são feitos para ficarem iguais aos pais, nem para ficarem em casa dos pais para sempre. Têm as suas coisas. A inteligência humana gera a inteligência artificial gera a inteligência artificial generativa, fala-se já de uma inteligência geral, e essas filhas todas da inteligência, lá porque são nossas filhas, não deixam de ter que ser levadas a sério com adequada autonomia. Vamos ser companheiros uns dos outros, nós os humanos e os artificiais. E é muito interessante perceber em que medida é que isto é ou não, para nós todos comprometidos, ainda há bocado um colega aqui na audiência lembrou exatamente esta dimensão militante da nossa fé, e é por isso que serve a CNAL, suponho que estou a dizer bem, é por isso que servem os leigos. É muito interessante ver que temos quase a obrigação de olhar para tudo o que está a acontecer e o que vai acontecer a seguir ainda mais interessante e ainda mais rápido, como um aliado desta missão já relativamente instalada, muitas vezes dita, da nova evangelização. Ou ainda, numa versão mais poética, da dita igreja em saída. É mesmo a altura de sair. E quando se sai de casa, arriscamos o caminho não estar exatamente como previsto, a que o GPS militar, ao que parece, não corra lá muito bem. Portanto, mas se é para sair, então saiamos e não mandamos no que está lá fora. Por isso, este raciocínio leva a que comece por vos falar deste pintor chamado Refik Anadol, é um turco, e vejam só o que é que ele diz, que acho profundamente profundo. Vejam, gosto de pintar com um pincel que pensa. E a gente a pensar que os pincéis eram instrumentos amorosos, simpáticos, competentes, com bom débito da tinta. E não é que os pincéis pensam.
E não é que há pintores que, em vez de estarem atrapalhados, ofendidos com tal pincelada autónoma, dizem que gostam de pintar com pincéis, que pensam. Este Refik Anadol é uma história que temos que seguir. Ele esteve no MoMA, no Nova York, em 2022, quase um ano, uma exposição muito grande, deste tipo, não é? Veem que está ali um colega humano e depois está ali uma imensa superfície produzida com inteligência artificial, baseada em bases de dados múltiplas, abertas, porque este Anadol tem, enfim, e se não tivesse, alguém lhe diria, a consciência, então de onde é que vêm essas bases de dados? Podemos todos fazer o mesmo que ele faz? A resposta aparentemente é sim. Essas bases de dados estão open. E é muito engraçado, isto é uma espécie de super Joana Vasconcelos em artificial, não é? É muito engraçado verificar como Sabem quantas pessoas estiveram no MoMA para ver esta exposição? Penso que esta é daqui. 3 milhões de pessoas ao longo de vários meses. 3 milhões. No dia 7 de março abriu aqui ao pé, em Bilbao, no Guggenheim, uma nova exposição precisamente do Refik Anadol. Até há poucos dias aqui na região, exatamente em Guimarães, houve uma exposição de inteligência artificial, particularmente interessante, criada por um grupo de artistas de um ateliê chamado 1825. Em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, está uma exposição de 10 artistas, vejam só, 10 artistas artificialistas de inteligência artificial, e que começaram por expor estas 10 obras, todas muito diferentes, no Colombo, tudo fora do que devia ser. Então não é numa galeria de arte? Então e chama-se artista a essas manipulações multissensoriais? A resposta é sim, chama. Lá fora, quando saímos de nossa casa, encontramos isto. E, portanto, esta primeira nota, a segunda daqui das rápidas notas, sobre o que é que está a acontecer. E aqui coloca-se uma questão que tem tudo a ver com o debate que nós, ao longo da manhã, ao longo do dia, e que sabemos que é o que acontece, que é, também é uma coisa que se tem observado muito interessante, sabem? É que raramente se encontrou uma área do conhecimento ou da prática humana que gerasse uma tal polarização de opiniões. Há gente completamente apaixonada e incondicional da inteligência artificial, nomeadamente da generativa, isto é, daquela que pensa sozinha, daquela que faz coisas sozinhas. E há gente, igualmente válida, com argumentos maravilhosos, exatamente ao contrário. E é muito curioso, não se trata de pessimismo ou otimismo, de estar bem disposto ou estar mal disposto. Trata-se de uma análise objetiva, bem pensada das coisas. Portanto, o desafio vai a meio. Nem sequer posso dizer que estamos na primeira parte, estamos nos primeiros minutos de um jogo irreversível. Há coisa de menos de um mês, em Inglaterra surgiu algo que deu, enfim, grande notoriedade e que dá muito que pensar. Centenas de artistas juntaram-se para editar um álbum musical, um álbum porventura multimédia, coisa natural, não é? Pequeno pormenor, estava completamente vazio. Não tinha canções, não tinha letras, não tinha peças de arte. A única coisa que se ouvia era como agora, o silêncio da sala e nós a fazer... E os artistas recusaram-se a fazer o que quer que fosse. Porquê? Foram ter com o governo de Sua Majestade e disseram: estes artificialistas, estas tecnológicas, estão-se a aproveitar todo o nosso trabalho, constroem a partir daquilo que está disponível para todos e constroem novas artes a partir das nossas. Pequeno pormenor, não pagam nada. E, portanto, isto está a acontecer, vai acontecer mais, faz parte da vida das coisas novas. Não previsíveis, a imprevisibilidade, uma palavra que esta manhã foi tão importante e que é completamente joga em casa. Ponto a seguir, é muito interessante, já ainda há bocado o Sr. falou desta nota de Antiqua et Nova do Vaticano. É muito interessante, como veem, é uma nota, como eu prometi, 2025. A explicação do que é a visão da Igreja mais oficial, mais pensativa da inteligência artificial. E vejam o que é que diz esta personagem, que é, confesso, o meu ídolo preferido já há vários anos. Este senhor, Paolo Benanti, é, primeiro que tudo, um engenheiro. Um homem da tecnologia. Engenheirão mesmo. Portanto, daqueles... Simplesmente, a sua especialidade é a ética das tecnologias. E simplesmente, e ainda bem, é um frade franciscano. Com toda a sua humildade franciscana, é um consultor do Papa ao mais alto nível, um consultor da ONU, especialista em éticas da tecnologia. E lá vai ele sempre, com o seu fatinho, não sei exatamente como é que se chama tecnicamente, franciscano, portanto, para todos os sítios possíveis, fazer as suas conferências muito à frente. O que ele aqui diz é muito curioso. Ele diz que este documento
que nos diz, talvez este seja o momento de se fazer perguntas, reparem, de fazer perguntas antes mesmo de dar resposta. Como comentar isto? Um ato de humildade, um ato epistemologicamente, cientificamente lógico, comprovado, de facto há que perguntar, mas é um ato muito sério. Não nos precipitemos a dar respostas avant la lettre e mal fundamentadas. É tempo de perguntar. É tempo de perguntar aqueles que são os destinatários do trabalho dos grandes jornalistas, como o Daniel, portanto, que se perguntam. É preciso perguntar com os vossos alunos, como fazer isso. Portanto, perguntar antes de responder. Muito bom conselho do Benanti. E sabem que uma coisa muito interessante que ele colocou, é talvez das coisas mais fascinantes que eu ouvi, talvez esteja a interpretar de forma demasiado entusiasmada e por isso há que dar desconto, mas há uns anos, ele dizia: não vale a pena nós, portanto, na Igreja, com tudo o que sabemos, com tudo o que acreditamos, começar a pregar contra a inteligência artificial. Mais ou menos com o dedo na mão, a de pregar contra os perigos da inteligência artificial. Ele dizia que é preciso dialogar com a inteligência artificial, encontrar uma compatibilidade ética entre a humana e a artificial. E então lança um tema muito prático. Como é que a máquina fala? Bom, a máquina, para estes efeitos, fala com algoritmos. Então vem daí uma teorização e uma prática que ele tem vindo a desenvolver de algorética. Diz o engenheiro Frade Benanti que se o tema é de algoritmos, pois então que se façam algoritmos éticos. Esses algoritmos vão entrar no processo de decisão. E como tal, o decisor, pelo menos, não pode dizer que não os viu. A máquina não pode dizer que não os viu. Enfim, é demasiado simples a maneira como eu estou a contar, mas conceptualmente é muito rico esta ideia pragmática de que história é esta de nós nos pormos a refilar, a duvidar, a ter medo e não, propriamente, falar com a máquina como a máquina sabe falar. Mal comparado. É como os jesuítas, quando foram para o Japão, e portanto, os outros missionários aprenderam japonês. Aqui é preciso aprender maquinês. É preciso juntar ao Homo sapiens o Machine sapiens. Porque verdadeiramente e de forma absolutamente irreversível, as duas sapiências vão andar uma com a outra. O ponto seguinte tem a ver com esta imagem e esta história. Penso que saberão. Se não saberão, é sinal dos tempos. É sinal, talvez, da nossa atitude meio desconfiada destas coisas. Há 3 anos, que uma grande tecnológica, a Microsoft, e o Vaticano, ou a fábrica da Basílica de São Pedro, se deram ao trabalho de fazer um trabalho exaustivo daquilo que é a Basílica, fotografaram, tiraram 400 mil fotografias, com os drones mais variados, descobriram falhas na construção, isto é, coisas que já se tinham perdido, azulejos que tinham caído, e reconstituíram graças à inteligência artificial generativa, porque encontraram padrões, é para isso que serve. E nós temos hoje, no jubileu, e com o grande apoio do Papa, muito curioso sobre isto tudo, uma magnífica basílica pronta a ser mostrada, não daquela maneira antiga, leia-se antiga há 3 ou 4 anos, ou 5, em que havia, lembram-se, havia umas coisas simpáticas, uma visita virtual. Então via-se o que a gente já via, mas assim mais devagarinho em vídeo. Não é essa a questão. A inteligência artificial generativa não trata de uma boa edição vídeo linear. Trata de acrescentar valor, de descobrir coisas que não existiam, de relacionar coisas. E é isso que está a acontecer com a Basílica de São Pedro. É porque esta questão é crucial. O que é que diz, então, o que é que diz este cardeal responsável pela Basílica? O esforço é descodificar para o homem de hoje, com o auxílio da tecnologia digital, palavra-chave, o entrelaçamento. O entrelaçamento da história, da arte e da espiritualidade. É para isto que serve a inteligência artificial e quanto mais generativa, mais ela é capaz de fazer isto. Isto é, fazer links, entrelaçar e não apenas somar. E então a última nota, para dizer que tudo isto, todo este tema da arte, todo este tema da linguagem, destas novas linguagens, tem tudo a ver com 2 questões fundamentais, creio eu, para a nossa missão de evangelizadores, enquanto batizados e enquanto leigos. É que a arte é uma linguagem nossa amiga, temos muitos créditos como igreja neste domínio, não apenas os grandes monumentos, e é uma linguagem simbólica, consensual e de grande atração, e a tecnologia é uma porta de entrada fundamental para as novas gerações, sem medo, tentando aprender com elas. Por isso, poeticamente, eu termino dizendo que nós, igreja, vamos naturalmente a bordo desta viagem. Era bom que conseguíssemos.
para falar sobre um tema que, à partida, não parece ter grande relação, novas tecnologias ou inteligência artificial e a Igreja ou espiritualidade, dado que, pelo menos pode haver um certo clichê de que a Igreja é um pouco atrás das novidades, sempre muito cautelosa, e se repararmos, boa parte dos discursos que surgem da Igreja até sobre a inteligência artificial versam sobre temáticas como a ética, a regulamentação do uso, numa linha, diria, de filosofia, antropologia e ética. Mas não deixa de ser também verdade que a Igreja tem sido pioneira em alguns aspectos, como foi no passado. Por exemplo, basta pensar no contributo para a rádio, para a astronomia, e também neste âmbito das tecnologias e da inteligência artificial vai procurando dar os seus primeiros passos. Há do lado da Igreja, creio que, em primeiro lugar, um uso comparável ao que noutras realidades se vai fazendo. E, por exemplo, um dos pontos onde tem tido maiores frutos o uso da inteligência artificial tem a ver até com o estudo, a possibilidade que abriu para o estudo dos documentos da Igreja. Hoje, quando nós falamos de inteligência artificial, para a maior parte das pessoas estamos a falar destas linguagens generativas e, por isso, também a nível da Igreja há o treino de algumas linguagens, por exemplo, o chamado magisterium.ai. Portanto, são inteligências treinadas com os documentos da Santa Sé e onde permite que qualquer um de nós, o que é que a Igreja diz sobre a família? Pronto, e aparece ali todos os documentos do Papa, dos vários dicastérios, e com isso é uma ferramenta, diríamos, de estudo e de aprofundamento. Mas também para o estudo da Sagrada Escritura. Um dos sites principais chama-se Faith GPT, que agora o GPT está em tudo. Portanto, permitir estudar com até recurso a avatares, uma espécie de professor virtual, o uso, a simplificação das línguas da Sagrada Escritura, o hebraico, o aramaico, tornar a coisa, diria, mais simplificada. Mas também, um dos aspectos onde tem tido frutos é no da arqueologia e da investigação até da Sagrada Escritura. Porque, por exemplo, sabemos que para a tradução ou para o recurso aos textos da Sagrada Escritura vem muitas vezes de textos antigos, papiros, fragmentos, e ainda recentemente daqueles que são os papiros dos escritos do Mar Morto, foi utilizada ferramentas de inteligência artificial que permitiu tornar claro que determinados fragmentos de textos que nós pensávamos pertencer a determinados pontos, afinal, não eram. E isso só é possível reconhecendo padrões, reconhecendo estilos linguísticos e que, graças a estas tecnologias, têm-nos permitido a todos nós também, de algum modo, evoluir. Claro que depois tem aplicações mais pragmáticas, mais do cotidiano, como qualquer outra profissão ou outra pessoa poderia fazer, a nível da catequese, que ajudem os agentes da pastoral, os catequistas, a usar ferramentas para sintetizar, para gerar imagens, para, no fundo, potenciar de algum modo aquela que possa ser a criatividade. Portanto, é algo muito próximo ao que se falou anteriormente entre a inteligência artificial e a educação. O uso, diria que é semelhante. Mas há outros aspectos que, se calhar, nós não pensamos, mas algumas experiências que têm a ver até para recurso a pessoas que têm algumas limitações físicas, por exemplo, quando é utilizada no contexto de Eucaristias, onde está a ser filmada e projetada a Eucaristia, mas com tradução imediata daquilo que está a ser dito pelo sacerdote e a passar nas televisões com a legendagem, o que é relevante para quem tem problemas auditivos. E essa capacidade em tempo real
creio que é um uso bom da inteligência artificial ao serviço da fé. Também do meu setor da preparação das homilias, também há também quem a utilize, ainda que eu, como direi a seguir, tenho alguns pontos, algumas reservas, e passo a esta segunda nota da minha intervenção, que eu creio que são os tais desafios da inteligência artificial no âmbito da espiritualidade, a partir de dois exemplos, de duas experiências que foram realizadas. A primeira, na Capela de São Pedro, em Luzerne, Suíça, onde foi feita uma instalação inicialmente intitulada Artística, que é criou-se um confessionário com um avatar de Jesus. Portanto, uma inteligência artificial com capacidade de conversar em 100 línguas. E durante esses 3 meses, mais de 1000 pessoas entraram nesse confessionário para conversar com Jesus em qualquer língua. Mas isso também não estranha, sendo ele Deus, a língua não é um problema. Mas o que é interessante? 2/3 de quem participou diz que, de algum modo, sentiu ter uma experiência espiritual, apesar de tudo. Mas a maior parte de quem participou, para além do curioso, do caricato da situação, criticou no sentido de dizer que eram respostas superficiais, respostas repetitivas, que nós entendemos, quem percebe os mecanismos, percebe o porquê de se dizer isso. A segunda experiência, também muito recente, de há 2 anos, na Alemanha, onde numa cerimónia protestante não houve o pastor e, no lugar do pastor, mais uma vez, um avatar de um pastor protestante que conduz a cerimónia, claro, programado, e as pessoas foram chamadas a participar da cerimónia e depois a avaliar o que é que achavam sobre esse pastor digital. A maior parte das pessoas o que é que disse? Que aquele avatar carecia de empatia, isto é, de capacidade também de criar relação com quem estava na Assembleia. O que quer dizer que, do lado, uma coisa que também sabemos é que a comunicação não é feita apenas e só de conteúdos, mas também comunicamos com o corpo, com a nossa presença, com uma série de outras dimensões que estas experiências de avatares socorridas pela inteligência artificial ainda não consegue fazer, não é? Mas depois é também interessante que tenham dito que causava um certo desconforto, uma coisa inconsciente, mas que depois, consciencializando, causava desconforto a ausência de um líder humano, foi o que foi dito. Claro, podemos dizer, é uma tecnologia nova e por isso há um certo desconforto por aquilo que está a dizer, que está a acontecer, mas também, ao mesmo tempo, podemos tentar entrever o que é que ali está a acontecer, o que é que as pessoas querem dizer, não com aquilo que estão a dizer. E uma das coisas, creio eu, a nível da Igreja, é que nós temos que, a maior parte de nós, das pessoas estão, ou investigadores, está preocupado entre a inteligência artificial, a inteligência natural, mas nós ainda temos que lidar com uma outra inteligência, que é aquela sobrenatural. E aí não há servidores que aguentem para esta inteligência sobrenatural. O que eu quero dizer com isso é que, normalmente, aquilo que nós estamos sempre a aferir é a veracidade ou a acuidade, a qualidade do que sai destes sistemas generativos, se são fiáveis, não são fiáveis, as alucinações. Digo já, uma das coisas da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, até a questão da verdade, é um problema interessante, pela incapacidade que os sistemas estão treinados para não dizerem que estão a mentir. Façam essa experiência, quando vos dá uma informação errada, insistir com ele a perguntar se sabia que aquela informação era errada e que ainda assim a deu.
inventa muitas desculpas, digam, eu já fiz essa experiência, responde só com sim ou não. Só à 10ª vez é que ele admitiu que sabia que não era verdade o que estava a dizer. E o que eu quero dizer é que, para nós, o processo entre a introdução do pedido de informação e o que está no fim, o processo, o que está no meio, para nós é relevante. Por que é que eu digo isto? Dar o caso das homilias. Uma coisa é usar a ferramenta como se usa de um chat GPT para auxiliar na preparação de uma aula, auxiliar na preparação de uma formação ou até de uma homilia. E nesse aspecto é interessante na medida em que me sintetiza informação que é do património e da tradição da Igreja, mas só que acontece que a tradição na Igreja é uma tradição viva. E por isso temos que nos colocar a pergunta: onde é que está a inspiração divina no processo até de elaboração de uma homilia? Porque a homilia não é só criar um texto coerente, um texto teologicamente também substanciado, pastoralmente pertinente, se no meio disso tudo não for relevante naquilo que o próprio Deus quer dizer através do sacerdote para a Assembleia que tem diante de si. E por isso talvez seja melhor uma homilia um pouco pior formalmente, mas mais verdadeira, porque é mais relevante para as pessoas que temos diante de nós. Ou seja, para a Igreja, creio que há este outro passo que não deve ser desvalorizado, que é a presença do Espírito ou de Deus no meio também destas tecnologias. Porque eu não estou a dizer para não se usar, estou a dizer que isto tem que ser equacionado, que é um problema muito nosso, que não tem a ver com outros ramos, vá lá, de investigação ou de pensamento. Uma outra coisa é também esta, que eu acho que é dita, e com isto termino, que é a tal intuição das pessoas que participaram nas experiências e que tem a ver com isto. O trabalho que há atualmente, creio, com as inteligências artificiais é de aproximar o mais possível daquilo que é tipicamente humano, seja no modo de raciocínio, de elaboração do pensamento, na linguagem e por aí adiante. O que acontece é que, se há uns anos atrás nós falávamos sobre a importância da literacia digital, ainda com maior propriedade, com maior cautela, é necessário falar sobre o modo de funcionamento das inteligências artificiais, porque para um determinado público, a fronteira entre aquilo que é um computador ou uma pessoa, inconscientemente, pode a fronteira começar a esfumar-se. E um dos exemplos interessantes tem a ver com a arte. Foi feita, uma vez, um curador de uma galeria de arte criou 3 artistas, avatares, portanto, programou-os com determinadas personalidades, determinados traços artísticos e deixou que os artistas, vá lá, produzissem as suas obras. E o curador de arte estava, ao mesmo tempo, a interagir com esses artistas. E esse curador de arte, depois, num exame de reflexão, a uma determinada altura, teve que suspender o projeto porque percebeu que ele mesmo se estava a relacionar emocionalmente com esses artistas, criticando o trabalho, porque é que não fizeste isso, mas eu tinha dito assim. Quer dizer, e esse, eventualmente, pode ser uma das tais situações, dando aqui o caso de gente que possa, porventura, usar estes sistemas de inteligência artificial para direção espiritual, como se fosse um diretor espiritual, pensando que ali está alguém. Não é? E o lado, diria, humano destas tecnologias é um lado, claro, insubstituível por toda a sua riqueza, mas pela necessidade que o contacto
humano proporciona àquilo que nós pretendemos. De facto, eu também considero que não é bom para a Igreja, como noutros domínios, estar numa atitude já de recusa, de levantar muitos problemas, porque não vai ganhar nada com isso. É uma revolução, de facto, está a acontecer, mas que se torna mais relevante perceber aquilo que é específico da Igreja e de que modo é que nós podemos usar sabiamente estas tecnologias no mundo da pastoral. Eu ando sempre à procura de novos modelos de inteligência artificial. Já experimentei o Magistério enquanto estava aqui e pensei de facto que me ia vender uma ideia muito rápida de Deus. Pensei, isto vai ser um vendedor, um comercial. E perguntei, e não, a resposta é muito sustentada, baseada, não diz, sim senhora, Deus existe, e portanto, e tentou evangelizar-me, não é verdade. Portanto, levei alguma credibilidade no magistério e vou explorá-lo ainda mais, que é bastante interessante. Falou da questão das homilias e de escrever as homilias e da parte humana, e isto é muito o que tem a ver com a comunicação social e o jornalismo. A inteligência artificial generativa veio lançar um grande desafio para as duas áreas em que eu estou mais envolvido, que é o jornalismo e a educação. É um desafio como nunca houve nenhum. Quando falamos de jornalismo e jornalistas, falamos de quê? Dos média, dos meios, da intermediação. Nós pensamos na democracia, que pressupõe uma intermediação dos jornalistas com informação verificada. O compromisso do jornalismo e dos jornalistas é com os factos. É esse o compromisso do jornalismo, para podermos ter este contexto do que é que vem por aí. E, portanto, é preciso ter aqui uma regulação própria, que existe. Ser jornalista não é apenas alguém que escreve, é uma profissão, em Portugal, então, muito regulada, talvez das mais reguladas que existem, com muitas leis, e o que o jornalista pretende, obviamente, é ser uma bússola no meio da sociedade. Um pouco isso, para onde é que as pessoas se podem virar para tentar encontrar uma explicação para os factos e fazer essa intermediação. Daí o se falar do quarto poder ou do contrapoder, não contra o poder, mas o contrapoder. Alguém que está ali para intermediar entre quem tem poder de facto e quem não o tem e colocar na praça pública ou na praça central os factos. O problema é que o jornalismo perdeu, portanto, nós tínhamos os meios tradicionais, rádio, televisão e jornais, com as distribuições normais, por via artesiana, e os jornais por distribuição física. Com a internet, isto mudou um pouco, passou para o digital, e com o nascimento das redes sociais, isto a partir de 2012 houve aqui algo que se juntou muito, que foi a criação do smartphone, que já vinha desde 2007 com o iPhone, mas com as redes 4G, com a banda larga, passámos todos a ter internet e uma capacidade móvel muito grande, e a partir daí as redes sociais dispararam, porque elas já vinham de trás. A partir do momento em que surgem as redes sociais, os meios de comunicação social perderam o que tinham, que era o controle da distribuição. Perderam o controle da distribuição e passaram a ter, de alguma forma, em cada cidadão existir um meio de comunicação. Não é? Cada um transformou-se num produtor de conteúdos, que era algo que não existia. E isto lançou um desafio muito grande aos jornalistas. Porque passou a existir aquilo que são os chamados conteúdos gerados pelo utilizador. As próprias pessoas escrevem, tiram fotografias, falam, contam o que acontece, mas contam do seu ponto de vista, de um ponto de vista interessado, que é o que faz a diferença para o jornalista, que não deve ter um interesse próprio na história. E isto veio criar um problema para a credibilidade do jornalismo, porque os jornalistas continuam a cair ainda no risco de ir atrás ou fazer concorrência aos cidadãos. E cada vez que um jornalista tenta fazer concorrência com um cidadão que publica algo numa rede social, a coisa corre mal, normalmente. E é isto que nós temos que tentar combater no jornalismo, é essa pressa, essa publicação de factos não verificados, ou de dados não verificados, não de factos, que depois podem minar a credibilidade. Agora temos um problema maior,
que se chama inteligência artificial generativa. E é um grande problema porque gera por ela própria, pode gerar textos, imagens, vídeos, pode gerar muita coisa e isto levanta um desafio muito grande para os jornalistas. Nós temos aqui duas dimensões, que é uma dimensão instrumental, o que nós podemos fazer com ela e o que é que o jornalista pode fazer com ela, o que é que os outros podem fazer com ela, mas depois é essas questões éticas que se colocam do nosso lado. E do ponto de vista do jornalista, é óbvio que seria patético não usar, até porque, como se disse aqui, deu-se um exemplo muito claro, que é o da legendagem em tempo real, por exemplo. Em termos de instrumento, a inteligência artificial já vem de longe. Aliás, nós todos já usamos há muito tempo inteligência artificial, como já deve ter sido dito aqui hoje, sem repararmos nisso, com as sugestões que recebemos para comprar um livro, vemos um filme e já nos estão a sugerir outro, vemos um vídeo e se gostaste deste também vais gostar daquilo. E, portanto, isso tudo é inteligência artificial, tratamento de dados, legendagens automáticas, transcrições, isso são ferramentas tranquilas, mais ou menos tranquilas. O problema é a inteligência artificial generativa, que aprende, ninguém sabe como, mas aprende, e gera, e cria. E, portanto, do ponto de vista do jornalismo, põe-se aqui essa questão. Então é fácil escrever sobre coisas, toda a gente pode escrever, o jornalista pode escrever, os padres podem fazer homilias tranquilamente, podem fazer logo de uma vez as homilias todas para o ano todo, está tudo resolvido, não é? Mas perde-se o quê? No caso da religião, perde-se essa espiritualidade, que é qual é a minha intenção, o que é que eu pretendo, o que é que eu sinto, Ao jornalista não se pede que sinta, pede-se que relate os factos. E, portanto, se o jornalista tende a usar a inteligência artificial generativa para fazer os textos, não é ele que está a escrever, não é ele que está a analisar, não é ele que está a transmitir. Pode estar a deturpar as imagens, pode estar a manipular os vídeos. E esse é o desafio que se coloca agora. E, portanto, tem nascido, saiu mesmo já uma carta de Paris sobre a inteligência artificial, foi o primeiro documento, e agora há meios de comunicação social que estão já a gerar as suas cartas de princípios também. Nós na RTP estamos a elaborar uma, e o princípio é o mesmo. Isto é uma ferramenta, nós temos que a usar, não é bem uma ferramenta, já lá vamos, mas temos que usar tudo o que existe, mas há um princípio básico, é a supervisão humana. A supervisão humana é fundamental sobre estes sistemas. E é isto que vai garantir a credibilidade do uso da inteligência artificial, porque elas devem ser auditáveis, devem ser verificáveis e deve-se perceber o que é que se está a trabalhar e com o que é que se está a trabalhar para poder manter essa credibilidade. Porque, caso contrário, e isto foi uma pergunta que eu lancei há 2 anos no Congresso dos Jornalistas, é se nós queremos ter jornalistas ou gestores de algoritmos, não é? Porque a partir de determinada altura, se as coisas forem só produzidas pela inteligência artificial, então o jornalista passa a gerir o algoritmo, não está a criar, não está a fazer reportagens, não está a fazer entrevistas, não está a confrontar opiniões, não está a verificar os factos, apenas diz à máquina para escrever consoante algo que recebe. Por outro lado, isto potencia a desinformação. E de que maneira? Se nós, com as redes sociais, que pareciam benignas, e eu fui dos que achavam que a internet ia pôr o mundo plano, a igualar toda a gente, acesso à informação, o mundo ia ser feliz, as redes sociais passavam a ser a praça central onde todos nos encontrávamos, partilhávamos experiências, éramos amigos. Bem, o que aconteceu é que aqueles que partilham o ódio e o mal-dizer têm muito mais força do que os outros. E, portanto, as redes sociais tornaram-se um problema para a democracia, o que é incrível. Vocês todos se devem lembrar, quando nasceu o Facebook, de repente alguém começar a dizer o Facebook é uma ameaça para a democracia, parece ridículo, mas não é. Ora, com a inteligência artificial nós temos aqui um problema muito maior, porque é muito mais fácil produzir desinformação. É fácil escrever o que nós quisermos, basta dar um comando e o texto sai sobre aquilo que nós quisermos. Ou melhor, nem precisamos dar comando de nada, porque nós podemos criar robôs que produzem, e é assim que são feitos os sistemas de desinformação, que produzem os textos consoante a temática que nós queremos e com um target, com um objetivo muito específico. E, portanto, é fácil encharcar as pessoas com textos, com imagens que são verdadeiramente credíveis. Não é?
E isto é, de facto, o problema que nós vivemos agora. Nomeadamente, o que veio agravar tudo é o chamado deepfake. Depois já vou concretizar um bocadinho e vocês já vão ver do que é que eu estou a falar, já devem ter ouvido falar do deepfake, que é algo assustador. Porque, de repente, hoje é muito difícil detectarmos o que é verdade do que é criado em computador. E o deepfake não é mais do que pegar na imagem de alguém ou poder alterá-la, ou a própria voz. Hoje, com alguns segundos, conseguimos reproduzir a voz de alguém, a dizer o que nós quisermos, conseguimos pôr a pessoa a fazer ou a dizer o que nós quisermos, e, portanto, quando nós criamos isto, é uma ameaça de facto para a democracia, porque de repente passamos a ter grandes figuras ou alguém a dizer algo que nunca disse, nunca estando naquele local, ou pior ainda, nós podemos pôr essa pessoa naquele contexto, mas a dizer uma coisa completamente diferente, o que é mais grave e credibiliza. E, portanto, é muito difícil hoje fazer e desmontar o que é o deepfake do que é a realidade. Nós vivemos hoje em realidades mesmo paralelas e muito complexas. E isto é, obviamente, uma ameaça societal, é uma ameaça à sociedade muito grande, porque desafia a coesão social, aumenta a polarização, imenso, e nós temos as sociedades cada vez mais polarizadas, e leva ao tal efeito da pós-verdade, quer dizer, que é uma transformação, uma reconstrução completa daquilo que existiu com uma realidade paralela. E isto depende, obviamente, da cognição individual, porque reforça as convicções. Todos vocês já devem ter ouvido falar na teoria das bolhas, não é? Cada um tem uma bolha própria, fecha-se nela e só aceita aquilo que está dentro da sua própria bolha. Porque pensar é complicado. Pensar custa muito. É duro. Nós sermos confrontados com opiniões e ideias que nos são contrárias é muito duro. E é mais fácil nós rejeitarmos e fecharmos-nos na nossa própria bolha e, portanto, essa bolha automaticamente é realimentada. Nós só vemos nas nossas redes sociais aquilo que queremos. O que queremos ver, porque a máquina nos dá. A máquina faz-nos felizes. Ai, tu gostas? Então pega lá mais. Tu gostas? Então pega lá mais. O problema é quando odeias. Ai, odeias? Então odeia mais. Não é? Odeia mais. E é isso, não é? É isso que e esse é o drama. E, portanto, nós não damos acolhimento ou não aceitamos aquilo que não tem acolhimento a priori, não é? Nós só aceitamos isso na nossa bolha, não aceitamos mais nada. E há um problema agora que se leva aos jovens, porque tem havido estudos que faz com que, perante esta confusão toda, isto que está a acontecer, e estas realidades alternativas que nos parecem verdadeiras, nós podemos ganhar o desinteresse pela realidade. Desinteressamos-nos. Se isto é tudo tão confuso, então estamos desinteressados pela realidade. E eu, à vinda para cá, por acaso vinha no carro, mas não digo nada a ninguém, não é? Pronto, como o carro conduz mais ou menos sozinho, eu venho sempre a ver umas coisas. E então encontrei um excerto de um livro da Hannah Arendt a propósito disto, que é lapidário. Eu fiquei encantado com isso. Que é um povo que não consegue mais acreditar em nada, isto a propósito do desinteresse pela realidade. Um povo que não consegue mais acreditar em nada, não consegue decidir por si mesmo. Fica privado não apenas da sua capacidade de agir, mas também da sua capacidade de pensar e julgar. E com esse povo pode-se fazer o que se quiser. E este é que é o risco que nós enfrentamos hoje para a sociedade. O que é que nós estamos a viver agora? Uma mudança de paradigma completa. Todos vocês usam o Google. Eu sou do tempo em que me perguntavam se o Google era uma ameaça para a educação. Não é? Faziam uma entrevista e diziam qual é o impacto do Google na educação. Isto vai ser uma desgraça com o Google. Agora perguntam, uma inteligência artificial vai ser uma desgraça. Mas nós estamos a abandonar esse paradigma da pesquisa, do chegar e meter uma palavra ou uma frase e o Google dá-nos ali 3 milhões de respostas. Não é? Nós nunca passamos da 4ª ou 5ª. Estamos a passar para um paradigma que é o paradigma do prompting. Hoje, presumo, já devem ter ouvido falar de prompts durante o dia todo. São basicamente os comandos que nós damos à inteligência artificial para ela nos devolver o que queremos. É o falar com a inteligência artificial, saber falar com a inteligência artificial, saber falar com a máquina. E quem começa a falar com a máquina consegue perceber muito rapidamente que não é o mesmo que falar com o humano, porque as interpretações são muitas vezes, ou a maior parte das vezes, são literais e, portanto, as respostas não são bem aquilo que nós queríamos, porque não têm o contexto que nós temos enquanto humanos quando estamos a conversar. E as respostas, às vezes, parecem estapafúrdias, mas a culpa não é da máquina, é nossa.
porque não lhes estamos a perguntar exatamente aquilo que queríamos. E, portanto, o que nós estamos agora a mudar é isso, vamos falar com as máquinas e nós já não vamos receber apenas links para nós irmos à procura, vamos receber respostas estruturadas. E essa é que é a vantagem, é a grande vantagem, é absolutamente extraordinário, mas pode ser também a desvantagem, porque o texto vem tão verosímil que se nós não dominarmos a matéria e o assunto para o qual fizemos a pergunta, vamos acreditar piamente que aquilo é verdade. Porque vem sempre muito bem estruturado, explicado de uma forma extraordinária. E nós vamos acreditar, e esse é um problema gravíssimo. E agora podemos levantar-nos questões também, vou deixando aqui alguns tópicos para depois a gente discutir, que é agora perguntarmos a nós próprios, fruto disto, isto parece que foi há muito tempo, mas começou em 2023, basicamente, na prática, não é? Portanto, andamos aqui há 2 anos a experimentar isto cresceu de uma forma exponencial. Que é agora questionar-nos, mas que representação é que as máquinas estão a fazer de nós? Estão a fazer de nós humanos e de nós meios de comunicação social. Quando nós perguntamos algo, como é que elas nos representam a nós? Como é que elas respondem? O que é que elas dizem? É rigorosa, usa as fontes, ainda alucina muito, que é quando começa a inventar. A inteligência, estes sistemas nunca dizem não sei. É uma coisa que não existe. O não sei não existe para a máquina. Nós perguntamos e ela responde. Responde sempre. Se houver buracos por preencher, ela preenche. Inventa, alucina, como se diz, não é? Cria aí fabulações. E, portanto, quando nós não dominamos o assunto, temos tendência a acreditar, e isto é que é perigoso na educação e na informação, porque os buracos estão preenchidos com informação completamente errónea, distorcida e descontextualizada. E esse é o grande drama da inteligência artificial neste meio da comunicação social. Isto leva-nos aos treinos dos grandes modelos de linguagem. E agora vou lançar aqui também enfim, algum desafio, porque os modelos, obviamente, são treinados com o quê? Com o que existe na internet. Dizia-se há pouco aqui, os artistas queixam-se muito disso, que é tudo treinado com o que nós temos, com as fotografias, com as imagens, com os textos, com os livros, com a poesia, e ninguém nos paga nada. Não é? O problema em relação ao jornalismo é também esse, que é os jornais, os sistemas vêm aos jornais buscar as coisas. Vêm buscá-las, vão aprendê-las e vêm cá e não nos pagam nada, e isto é verdade. Eu tenho falado agora do direito das máquinas aprenderem, tal como nós fazemos. Será que as máquinas não têm direito a aprender também? E usar a informação disponível? E digo-vos isto porquê? Porque há um paradoxo no meio disto, que é, não, vamos fechar. Temos que fechar porque as máquinas andam aqui a aprender sem a nossa autorização. E elas entram mesmo. Tenho uma experiência, um relato do diretor do Público, que descobriram que mesmo apesar da paywall, não é? Só se pode ler os artigos quem paga para entrar e ter a password, e eles detectaram que, por causa de uma denúncia que receberam, que o sistema tinha entrado, tinha passado a paywall e leu tranquilamente os artigos e, portanto, vai lá fazer o scraping, né? Vai lá apanhar aquilo tudo e ver, portanto, nem a existência de barreiras impede os sistemas lá irem. Mas que paradoxo é este em relação ao direito das máquinas aprenderem? Se fecharmos para garantir receitas, portanto, só lê e só entra no nosso sistema, no nosso jornal, na nossa rádio, na nossa televisão, no nosso online, quem nós queremos. Se todos fecharmos, então as máquinas vão ter que aprender no outro lado. E o que é que sobra se não houver informação factual, verídica e verificada? Sobra propaganda, desinformação, conspirações e mentiras. E é aí que as máquinas vão aprender. E é esse o discurso que as máquinas vão ter. Certo? É um risco. Portanto, é preciso pensar como é que nós fazemos isso. Vamos deixar o espaço público uma selva? Portanto, como é que nós vamos fazer esta regulamentação e a certificação? Nós temos visto muito esta discussão que é Estados Unidos tudo aberto, Europa quase tudo fechado. E, portanto, nós hoje não temos na Europa acesso a determinadas ferramentas porque a lei não nos permite. Quem tem um iPhone, por exemplo, tem a grande frustração, porque
Do 14 em diante, a grande diferença do iPhone é a inteligência artificial da Apple, que não existe. Não temos. Na Europa não temos. Há outros sistemas que nós não temos, porque a regulamentação europeia não permite e eles não colocam, não estão para cumprir essas regras. E, portanto, o Jimmy Wales há 3 anos, o Jimmy Wales é o criador da Wikipédia, toda a gente já usou a Wikipédia, portanto, eu gosto muito de o citar, porque criou, de facto, a maior enciclopédia do mundo e é uma enciclopédia democrática, e ele dizia há 2 anos que é preciso criar uma forma de corrigir rapidamente o erro e não de o evitar. Portanto, não vamos criar leis atrás de leis para evitar o erro, porque se evitamos o erro nós não conseguimos treinar os modelos, não conseguimos avançar, temos é que encontrar uma forma de não vamos andar, o erro faz parte da aprendizagem, vamos encontrar uma forma de o corrigir rapidamente, porque foi detectado, e isso é que é isso que eu vou defendendo também. Por fim, queria dizer-vos, em relação à inteligência artificial, porque é que isto anda tão rapidamente, e porque é que é tão exponencial o avanço e nós não temos de facto a noção, às vezes, como é que isto avança tão rapidamente? É muito fácil, porque aqui haverá com certeza alguém que é especialista numa área, cada um de nós que se acha especialista numa área. Eu posso ler hoje um livro, cada um de nós lê um livro, aprendeu com aquele livro, mas nenhum dos outros aprendeu com esse livro, certo? É a diferença da inteligência artificial. É que quando uma máquina aprende, todas aprendem. E aprendem ao mesmo tempo. E não se cansam. E trabalham 24 horas por dia. E estão sempre a gerar modelos. E nós não. Nós temos que dormir, descansar, fazer a nossa vida, ir às compras. As máquinas não. E é por isso que isto se desenvolve tão rapidamente. Vejam isto, por favor. Vou dar-vos um bocadinho de música, basicamente. Quando a chuva cai na terra, salta o cheiro que me leva de regresso ao meu chão. Cheira assim na minha aldeia, quando a chuva volta e meia cai nos meses de verão. Quando o tempo arrefece, sinto falta da lareira e do lume do serão. É assim no meu lugar, passa a noite devagar, aquecendo o coração. Isto é apenas um excerto do primeiro videoclipe feito em Portugal, gerado por inteligência artificial. Tudo o que vocês viram não existe. As pessoas, as casas, a chuva, o comboio, os animais, nada. É tudo criado por inteligência artificial. Percebem agora quando eu disse está muito difícil distinguir a realidade do que é artificial, não é? E então agora eu vou fazer um bocadinho aquele jogo do palhaço no circo, sabem? À esquerda e à direita, mas não é bem assim. Mas isto é uma pessoa ou foi gerado por inteligência artificial? O que é que acham? Quem é que acha que é verdadeiro? E esta é verdadeira ou mentira? Vá, olhem lá agora. E se puderem baixar as luzes é giro, que é para ver melhor. Esperem aí. Mais rostos, mais olhos. Com este detalhe todo, isto é verdadeiro ou falso? É falso. E agora vou-vos mostrar aqui um vídeo também para ver. Quantas imagens verdadeiras acham que existem neste vídeo? Agora está difícil, não é?
Nada disto existe, nunca existiu, a não ser em bits e bytes, não é? Na aprendizagem da máquina, tudo isto é construído por inteligência artificial. Nada disto existe. É óbvio, quando falamos de criatividade em publicidade, em música, tudo isto é muito bonito, é arte que está a ser criada. O problema é quando nós transformamos isto não apenas para o humor, o que eu vos vou mostrar a seguir tem uma carga humorística, mas podemos transportar isto para o chamado deepfake, para o grande problema que isto pode criar se não houvesse contexto, se nós nunca tivéssemos visto as imagens e fôssemos confrontados com isto. Podem baixar as luzes um bocadinho, por favor, só para podermos ver os vídeos. São muito curtos, mas reparem, todos vocês já devem ter visto isto, mas de outra forma. Dizia-se que isto era o sentimento do resto do mundo. Não, como é que isto anda para trás? É aqui. Não, desculpem, é aqui. Estava a carregar no botão errado. Na altura, isto saiu, peço desculpa ser violento, mas pronto, era... Pronto. Agora vamos continuar, porque os memes são imensos, não é? Mas reparem, continua a ser o Trump e o Zelensky sempre, não é? Se nós não tivéssemos visto em direto o que aconteceu, se isto fosse transmitido e dito, Zelensky e Trump andaram à pancada na Casa Branca, era difícil de negar, não é? Lembram-se desta cena quando ele disse "You don't have the cards right now"? Vamos ver outra vez. You don't have the cards right now. Continuam a ser o Zelensky e o Trump, não é? Claro que isto é patético e nota-se. Agora, se nós criarmos, como estão a ser criados, vídeos algo descontextualizados, podem ser um problema. Toda a gente conhece o Tom Cruise, certo? O Tom Cruise, quando entrou no TikTok... It's the real thing. I mean, it's all the real thing. Quando entrou no TikTok foi fantástico. Só que não é. É a cara dele, mas não é. Isto é feito por este ator, Miles Fisher, à esquerda, e um artista de efeitos visuais, o Chris Hume, que criam desta forma... Podem baixar a música um bocadinho só, porque é só mesmo... Isto é feito desta forma, é pegar no corpo de um e colocar a cara do outro. Okay? Portanto, nós temos aqui um sistema que é o vídeo sintético, que é o princípio para o deepfake perfeito. E, portanto, é colocar alguém, como viram, há imensos vídeos, se procurarem, é extraordinário, porque é o próprio do Tom Cruise a fazer as coisas mais disparatadas do mundo e parece mesmo ele. Agora, se nós transportarmos isto para a realidade, é um problema. Por exemplo, este sou eu, o que vão ouvir é a minha voz... As pessoas ficaram chocadas ao saber que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa estava a ganhar secretamente Mas isto é um grandes deepfake. somas de dinheiro com este projeto concebido. Isto é um esquema de fraude que usa a minha imagem, usa a minha voz. Não é difícil sintetizar a minha voz, porque há horas e horas e horas e horas na internet comigo a falar. E, portanto, pegaram numa apresentação minha de notícias e pegaram na voz e colocaram a fazer isto. E com esta técnica do chamado lip sync, que a máquina consegue pegar no áudio e bate tudo certo, juntaram-me a mim e ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e estamos a vender uma cena qualquer de bitcoins, uns criptoativos. Ponham um bocadinho do som para ouvir o Presidente. Desta plataforma de investimento e agradecer a Elon Musk o facto de ter escolhido o nosso país. Vamos agradecer ao Elon Musk. A aplicação vem mesmo em cima da hora.
portanto, hoje em dia estão a ver o fácil que é pegar em imagens de alguém que está na televisão, que tem horas de imagens, a voz pode ser de facto reproduzida e depois é só preciso escrever o texto, entregar à máquina e a máquina monta e põe a mim e ao professor Marcelo Rebelo de Sousa a vender-nos não sei o quê, não faço a mínima ideia, mas depois é impossível deitar isto abaixo, combatê-lo, não há forma de fazer isto. Por fim, mostro-vos só este vídeo, também todo criado por inteligência artificial, não sei se chegaram a ver, o Donald Trump passou isto, que é no fundo a promoção turística do que será a Riviera de Gaza, não é? Já viram, portanto, mas também é tão pequenino e é tão giro, é tão bonito que até dá vontade de marcar já férias, não é? Tunnels coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Pronto. O que é que nós precisamos hoje em dia? Precisamos disto que está a ser feito aqui, que é extraordinário. E daí eu tenho sempre o meu problema da agenda, mas aceitei imediatamente, que é, nós precisamos de uma nova literacia, já não é só para os média, é para a inteligência artificial. É que as pessoas estejam atentas, saibam, estudem estas matérias, percebam o que é que está a acontecer e basicamente façam a evangelização, que é alertar os outros, porque se as pessoas caem no Olá Pai, Olá Mãe no WhatsApp, mais facilmente caem numa chamada de voz que é exatamente do filho que está a ligar e é mentira, não existe, ou de outra pessoa que conhecem. Não é? E, portanto, a grande diferença, e com isto termino, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta é um martelo que o homem usa. A inteligência artificial tem uma outra característica. Toma decisões, aconselha e faz. E essa é que é a vantagem, mas também o grande perigo.